Dessa vez a gente está com uma experiência com os transportes da Gabi. Gabi, se apresenta. Oi, eu sou a Gabriele, faço turismo aqui na UF, tenho 28 anos e estou no 6º período. Partindo agora para as perguntas, eu quero perguntar para ela para onde que ela foi. Qual foi a viagem dela? Pra onde que foi? Eu fui para Curitiba em abril desse ano. Você considerou a utilização de transportes no planejamento dessa viagem? Sim. Em Curitiba, o aeroporto fica em São José dos Pinhais, então fica uns 15 quilômetros de distância. Já sabendo disso, pegamos um Uber, porque eu fui eu e minha mãe, já pegamos um Uber para chegar na capital da cidade, Curitiba, e também para voltar. Então a gente tem que fazer esse planejamento antes, já sabendo de onde vai ser o aeroporto e de onde a gente vai ficar, para poder fazer na viagem. Quais transportes que você utilizou durante a sua viagem? Eu fui de avião, saí do avião, peguei o Uber. No dia seguinte, a gente pegou o Uber para ir no Jardim Botânico e de lá pegamos um ônibus, que é o ônibus de turismo da cidade. E esse ônibus passa em todos os atrativos de Curitiba. Ele custa R$50, você pode usar por 24 horas, o cartãozinho que você recebe. E pode visitar quantas vezes quiser os atrativos que você quiser. E aí, onde que você comprou ele? O cartão? Dentro do ônibus de turismo, sim. Que eu peguei lá no Jardim Botânico. Ah, tá. Só vende lá ou vende em outros pontos esse cartão? É como se fosse um ônibus público que tem um cobrador, só que aí você paga no cartão ou no dinheiro e ele te dá um cartãozinho. Agora, partindo para a próxima pergunta, eu vou perguntar para ela qual foi o critério de escolha que ela teve para utilizar cada transporte que ela utilizou durante a viagem. Os critérios que eu utilizei foi preço, segurança e tempo. No caso, na escolha do avião, eu achei eu achei passagem muito barata. Eu achei em janeiro para viajar em abril. E aí foi R$300 e de volta, praticamente. Então foi por causa do preço, o avião é bem mais rápido, porque se fosse de ônibus para Curitiba são 13 horas de viagem. E na questão da cidade foi segurança e preço também, porque o Uber acaba sendo mais barato e mais seguro para se locomover. Quando você fala de tempo, nessa questão de ser mais rápido. O avião acho que é 1 hora de avião ou até menos. Você chegou a utilizar algum aplicativo de navegação ou de transporte por lá? Uber. Só Uber? Uber e Google Maps, né? Pra poder se identificar alguns lugares. Só isso. Eu esqueci de citar também que eu fiz o passeio do trem. O passeio do trem, ele começa em Curitiba e termina na cidade de Morretes, que é uma cidade litoral. Ele é só ida ou volta, você não pode usar ele para ir e voltar. Então você lá em Morretes, se você for de trem, você tem que pegar uma van ou um ônibus para ir para Curitiba, ou se você for de ônibus para Morretes, você pode pegar o trem para subir, né, a serra lá. Agora eu quero te perguntar quais foram as principais facilidades e dificuldades que você encontrou em relação aos transportes durante a sua viagem, desde o início até o final. Desde o seu planejamento até depois. Facilidade, a questão da facilidade já é o ônibus de Curitiba, que ele facilita para você conhecer todos os atrativos. Então, você pega ele em qualquer atrativo turístico que você vai visitar primeiro e depois você pode ir para quantos você quiser. Então, isso aí já facilita muito, né, para você poder passear na cidade. A outra questão foi a do trem também, que além de ser uma experiência turística descendo a serra, que é incrível, ele também, você chega, assim, são 4 horas de viagem em trem, 3 horas, bastante longo, tempo, né? Mas assim, é bem legal, vale a pena. Tudo, né? Você vê, é lindo, é incrível, dá até medo, porque é um precipício. Então a questão do trem também é legal pela experiência, para ir e conhecer uma cidade nova, né, que fica ali perto de Curitiba, que é uma cidade litorânea. Lá em Morretes você aproveitou para conhecer o lugar? Sim, só que é uma cidade muito pequena. Então no final você escolheu fazer esse passeio por conta da experiência dentro do trem, né? Dentro do transporte. Dentro do transporte. Foi a graça toda, né, pra você? Não foi nem a cidade de Morretes, foi o passeio. Sim, é o passeio. É a experiência do passeio de trem
E a experiência do passeio de ônibus, que te leva para todos os lugares que você quer conhecer em Curitiba, que são os mais turísticos. Cara, eu fiquei bastante interessada nesse passeio de trem aí. O que você sentiu nesse trem, tipo, em relação à paisagem, o que mais te chamou a atenção, assim, em relação aos sentimentos e tal, experiência? No passeio de trem, o que acontece? São divididos por vagões. Aí tem aqueles mais baratos e tem aqueles mais luxuosos. Eu achei particularmente caro pro que é. Eu peguei o mais barato e o mais barato foi R$175 por pessoa. Sendo que não tem nada. É um banco só. E um guia. É um banco, um guia e um kit lanche, que foi uma Coca-Cola e um biscoito. Então, assim, não tem nada de especial no vagão pra viagem. Os outros já tinham mesinha, um senta em frente ao outro, tem até varandinha pra você ficar. Então vai depender, e esses geralmente são mais de R$300 por pessoa. Tem essa separação, né? Mais barato, mais caro. Eu fiquei sabendo também que esse trem de turismo, ele era público e ele foi privatizado. Que antes era muito mais barato, e aí depois de ser privatizado aumentou. E não mudou praticamente em nada, porque o trem é muito simples, o vagão mais barato é muito, muito simples. E não custa R$175, na minha opinião. E foi pela experiência, a experiência é legal, porque você passa por cima da serra, tem uma paisagem maravilhosa, aí o guia vai explicando o nome dos morros, vai mostrando as cachoeiras. A gente conseguiu ver o pessoal que estava fazendo trilha lá no meio do caminho, então a gente dava tchau pro pessoal. E algumas cidadezinhas bem afastadas, bem pequenas, onde ficavam aqueles moradores ali locais que davam tchau pro trem. Então, assim, é muito legal, é muito legal. Mas dá um pouquinho de medo, tem gente que tem medo. Você passou algum perrengue durante sua viagem em relação aos transportes? Em Curitiba, que eu me recordo, não. Ou de, tipo, desde o seu trajeto de onde você mora até a volta? O perrengue que a gente teve foi nessa van que volta de Morretes. A minha mãe tinha perguntado pro motorista se ele parava na porta do hotel, no que a gente estava, do hostel, no caso. E ele falou que sim, que parava. E na hora de descer ele não parava. Tipo, ele parava 2 quadras depois. Aí a gente reclamou, porque ele também foi um pouco ignorante na hora de falar. E a gente teve que ir andando, assim, não é muita coisa, mas, pô, você planeja descer na porta do hostel e depois tem que ir andando. Lá é frio, a beça. Essa van também, acho que custa R$60 por pessoa. É caro. Porque você, tipo assim, não tem muito o que fazer. Eu acho que o ônibus é mais barato, mas a gente não sabia que tinha um ônibus pra voltar. E eu acho que uma pessoa pagou 35, o menino que falou com a gente. E a gente pagou 60 na van, porque aquilo é demanda, né? Tipo, você vai ter que subir. Então você vai pagar qualquer valor. Você tem que voltar pra casa, no caso, pro hotel. Uma curiosidade minha agora, os atrativos eram muito longe, você escolheu a sua hospedagem pensando nos transportes ou escolheu os atrativos pensando nos transportes? Planejou tudo em relação a isso? Então, sim, porque também na questão do valor, além disso, né? Eu fiquei num hostel lá no centro de Curitiba. No centro de Curitiba tem alguns atrativos, mas não eram esses que eu queria visitar. Os que eu queria visitar eram bem mais longe, por isso que teve a necessidade de pegar o ônibus. Então, assim, tem atrativo lá perto, que dá pra você ir andando, ou então pegar um Uber para ir, mas também tem atrativos que tem uma distância considerável, assim, que é mais pra cima da cidade. Aí a gente planejou pegar o ônibus por causa disso também. Pra poder englobar, né? E aí como o atrativo do centro, né, o ônibus para em todos os atrativos e eles ficam no centro, a gente pegou ele do centro e foi visitar os outros. Você tem mais alguma coisa pra falar? Alguma curiosidade sobre os transportes de lá? Você gostou da sua experiência com os transportes? Eu gostei. Eu gostei porque é bem mais fácil, é prático. Eu quero visitar tal lugar, eu quero visitar 5 lugares que eu vi na internet, que eu adorei, que eu tenho curiosidade. Você vai pegar um ônibus e vai visitar todos os lugares que você quer.
Porque é muito mais fácil do que você ficar pegando Uber, porque acaba que vai dar mais caro. Porque a gente fez uma... Ai, lembrei de um perrengue. A gente fez uma pesquisa de preço no Uber, no caso. Tipo, a gente tava lá no Parque Tanguá. Parque Tanguá. Lá no alto, e o Uber pra descer era tipo R$25, é metade do valor do ônibus já. Então, um perrengue que eu passei lá foi que o ônibus de viagem, a gente foi pro Parque Tanguá, que é lá em cima. O ônibus de turismo, ele para lá para poder pegar e você voltar para o seu hotel, ou então ir para outro atrativo, enfim. Só que era já final do dia, lá em Curitiba tava muito frio, tipo, tava 17 graus. Só que quanto mais vai entardecendo, vai caindo a temperatura. E o ônibus demorou 40 minutos para chegar. Ou quase uma hora. Ele demorou muito. Aí, por exemplo, todo mundo que tava lá no parque, praticamente, tava pegando esse ônibus. Então ele foi demorando, foi chegando mais gente. O ponto ficou lotado. Tem horário marcado sempre? É sempre no horário? Tem horário marcado. Ah, tá. E são vários, né, que passam por dia? São. Ah, tá, entendi. É tipo de 5 em 5 minutos. E... Pô, maneiro. Não, acho que normalmente é de 10 em 10 minutos e nos feriados e finais de semana é 5 em 5. Tem uma diferença, assim. Não lembro se é exatamente isso, mas é por aí. E aí o ponto ficou lotado. Quando o ônibus chegou já estava muito, muito frio. A gente estava lá em cima, lá no alto, estava muito frio. Ele chegou, já tinha gente dentro do ônibus. E aí quando entrou, o ônibus ficou lotado, todo mundo teve que ficar em pé. E tipo assim, o ônibus, ele tem a parte de cima dele tem 2 andares. A parte superior, ela é descoberta. Tipo, ela é sem janela. Lembro. Ela é sem janela, então você consegue ver tudo, tirar foto e tal. Só que sem janela você passa frio. E tava muito frio. Então o pessoal lá de cima queria descer. Então o ônibus ficou muito cheio. Ficou muito cheio, o motorista correndo. Mas enfim, deu tudo certo, chegamos lá perto do hostel, na rua 24 horas, e pegamos o Uber pra voltar pro hostel, que era um pouquinho longe. Eles têm eles têm pontos específicos ou, por exemplo, eles usam o mesmo ponto de ônibus do ônibus municipal? Não, pontos específicos, sempre em atrativos. Sempre? Só em atrativos? Só em atrativos. É bem legal. Olha isso. É muito legal. Olha, imagina se isso estivesse aqui no Rio. Cara, mas tinha um ônibus no Rio, só que ele só andava pela Zona Sul, né? Não tem atrativo só na Zona Sul. Eu lembro que eu trabalhava em Laranjeiras e passava um ônibus cheio de gringos assim, tirando foto. Só que acabou. Eu acho que estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a presença da Gabi. Eu chamo ela de Gabi, mas o nome dela é Gabriele, tá? Porque a gente tem uma certa intimidade. Enfim, gente, queria agradecer por vocês estarem assistindo esse vídeo. Queria agradecer de novo a presença da Gabi de aqui. Nada. Tem outros relatos de outras experiências aqui no canal, na playlist, que eu vou colocar o link. Também tem um blog, se vocês quiserem ler os relatos que tem lá no blog. Outras o link experiências tá também. aqui, ó. É isso, gente. Obrigada. Tchau, gente.